Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, domingo da Igreja Perseguida, nós lembramos desses irmãos que sofrem, que são mortos, martirizados, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Hoje, a nossa palavra tem a ver com isso. Muitos irmãos que nós nunca saberemos o nome, não conhecemos, não se tornaram conhecidos, mas são conhecidos nos céus, têm seus nomes escritos diante de Deus no livro da vida, e nós oramos por eles, nós oramos para que Deus fortaleça a fé desses irmãos. Um deles viveu no século passado, eu quero trazer aqui, se chama Richard Wurmbrand. O Richard, ele era um cristão na Romênia, na época da Segunda Guerra Mundial. Aquela região da Romênia se tornou uma região muito conflituosa. Na época da Segunda Guerra Mundial, o exército alemão tomou aquele país, mas Richard, que era ateu quando era criança, adolescente, depois se converte à fé cristã, ele começa a pregar o evangelho para os soldados daquele país e para os judeus que eram perseguidos ali. Várias pessoas começam a se converter, até que em determinado momento ele é capturado, Richard é capturado, espancado e proibido de pregar. Passa-se um tempo, a União Soviética controla, domina o país, e em uma ocasião, quando eles chamam todos os líderes religiosos para prestar fidelidade, para jurar fidelidade ao ditador naquela época, Richard se levanta e diz que o regime não tinha nenhum poder acima de Cristo, e somente a Cristo ele deveria jurar lealdade. Ele é preso, passa 9 anos preso, dos quais 3 ele ficou sem contato nenhum com ninguém. É solto sob juramento de ser, mais uma vez preso, se ele pregasse o Evangelho. E o que ele faz? Prega o Evangelho. 3 anos depois é preso novamente. Passa mais 5 anos preso, mas agora sendo torturado continuamente, até que depois de um tempo, e cristãos de todo o mundo conseguem pagar pela sua liberdade, e em 1966 ele pôde falar no Senado dos Estados Unidos, onde ele mostrou as marcas, as cicatrizes das torturas que ele sofreu ali. Esse homem foi um homem que abriu mão do contato com a sua família, abriu mão da sua liberdade, da sua paz, por amor ao Evangelho. E ele disse uma coisa interessante, depois que ele foi solto. Ele comentava que a maioria de nós, cristãos do Ocidente, costumamos pensar ou perguntar até onde eu posso servir a Cristo sem sofrer? Até que ponto dá para servir a Cristo sem ser difícil? E ele diz que os cristãos da Igreja Perseguida fazem outra pergunta. Eles perguntam assim: como eu posso ser fiel a Cristo ou continuar fiel a Cristo quando eu começar a sofrer? Como eu mantenho a minha fé se eu sofrer? E ele diz que isso faz toda a diferença. Essa é a pergunta que eu faço para você hoje e para todos nós. Até onde nós estamos dispostos a ir para seguir a Cristo? Até onde estamos dispostos a ir por amor a Cristo? Atos 21 fala um pouco sobre isso. Conta a história de Paulo, nós estamos acompanhando aqui nas últimas semanas, e Paulo agora está diante dessa mesma questão. Até onde eu estou disposto a ir por amor a Cristo, pela minha fidelidade a Cristo? Nós veremos hoje até onde Paulo foi, e nós vamos ver o que é o sucesso na vida cristã de fato. Nós vamos ver que o sucesso não é uma vida sem problemas, não é a ausência de problemas. O que é, então, o sucesso na vida cristã? Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 21. Nós estamos já há algumas semanas em Atos 21. Eu vou ler aqui na NVT. Chegamos ao final do capítulo de Atos 21, nós vamos ler dos versículos 27 e hoje nós vamos até o 36. Nós não vamos avançar além do versículo 36. Atos 21, do 27 ao 36, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte,
e ensina a todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana esse santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes, tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essa acusação, e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que ele havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram que levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: matem-no, matem-no. Até aqui o nosso texto. Feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus, pedir a direção dele para essa noite. Nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela leitura da Tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque temos diante de nós o testemunho da vida desse servo Teu, chamado Paulo, esse homem que o Senhor escolheu. Nós podemos olhar para o relato da vida dele, especialmente desse momento onde ele é aprisionado, é capturado, é agredido por aqueles judeus, e nós podemos aprender de Ti, Pai, aprender da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, nós dependemos de Ti para ser transformados, para que a Tua palavra entre em nossos corações, para que os nossos ouvidos se abram. Por isso pedimos que o Senhor opere essa graça por nós nessa noite e transforme-nos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos, o que nós já vimos até aqui? O apóstolo Paulo, ele chega ao final da sua última viagem missionária. Ele era um apóstolo, plantava igrejas ao redor da Ásia e depois da Macedônia, e ele fez 3 viagens missionárias. Agora, ao final dessa terceira, ele diz que o Espírito Santo o impeliu a voltar para Jerusalém. Mas ao mesmo tempo que ele diz que o Espírito Santo o impeliu a voltar para Jerusalém, ele também diz que de cidade em cidade o mesmo Espírito estava dizendo para ele que ele seria preso em Jerusalém. Qual foi a reação dos irmãos, dos crentes dessas igrejas? Talvez você se lembre, eles começaram a falar para Paulo não ir para aquela cidade. Ora, Paulo, se você vai ser preso, não vai. Vai para outro lugar, faz a tua 4ª viagem missionária, foge de lá. Não vai para Jerusalém. Mas Paulo diz: eu estou sendo impelido pelo Espírito. Eu estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer por Cristo. Então ele continua. Paulo chega em Jerusalém, sendo avisado pelo Espírito do que aconteceria lá, e ao chegar em Jerusalém, ele é bem recebido por Tiago, pelos presbíteros da igreja. Ao ser bem recebido, ele conta todas as bênçãos que Deus estava fazendo no ministério dele, salvando os gentios. Aqueles irmãos glorificam ao Senhor, mas dão um alerta para Paulo. Eles dizem: olha, Paulo, aqui também muitos judeus se converteram, só que eles estão falando negativamente de você. Eles estão ouvindo algumas mentiras e fazendo críticas a você, e isso pode ser um problema para a unidade da igreja. Diante disso, Tiago dá uma ideia para Paulo, porque os judeus estavam dizendo que Paulo se opunha à lei. Tiago diz então: Paulo, temos aqui 4 irmãos, esses irmãos fizeram um voto de acordo com a lei. O que você faz? Vai com eles, paga para que eles ofereçam o sacrifício no final do voto. Eles vão raspar a cabeça ali no templo e você vai estar junto. Todas as pessoas, todos os judeus vão ver você cumprindo a lei, vendo que você não está contra a lei, e então esse tumulto vai diminuir. Então a gente consegue resolver esse problema. Paulo aceita esse plano de Tiago. Veja, ele não precisava fazer isso, isso não era necessário para a salvação. Paulo era livre para não fazer isso, mas dentro da sua liberdade, ele escolhe fazer aquele voto, pagar
pelo sacrifício que aqueles irmãos judeus precisariam levar e vai até o templo. Eles se apresentam e aquele tempo de preparação para o sacrifício levaria 7 dias. E os dias foram passando. Passa-se o primeiro, passa-se o segundo, o terceiro. Então nós chegamos no nosso texto de hoje. Como começa o versículo 27? Você pode voltar aí na sua Bíblia e ver. Estando os 7 dias quase no fim. O que acontece? Alguns judeus da província da Ásia viram Paulo e incitaram a multidão contra ele. Quase no fim, talvez no 6º dia, talvez no 5º dia, chegando ao final daquele período, onde tudo daria certo, Paulo estaria ali apresentando os sacrifícios e as pessoas veriam que Paulo não estava nada contra a lei. E então aquele tumulto não aconteceria. Quando estava quase no fim, alguém vê Paulo. Uma pessoa reconhece Paulo. Veja, não era tão fácil reconhecer alguém como é hoje. Hoje você tem a internet, redes sociais, foto de perfil. Você sabe como é as pessoas conhecidas e famosas ao redor do mundo. Naquela época não tinha nada disso. Então as pessoas ouviam falar de Paulo, mas não sabiam como que era a aparência dele. Mas lá no finalzinho do voto, alguém reconhece. Aquele é Paulo. E incita a multidão contra ele. E falam, gente, ajudem-nos. Ele é aquele homem de quem a gente está falando. É dele que a gente está comentando. É ele que está contra a nossa lei. No final, e a gente pode pensar, mas que azar, né? Quase no final, quase deu tempo. Que azar que Paulo teve. Mas, irmãos, não foi um azar. Isso fazia parte dos planos de Deus. Fazia parte da providência divina. Nós costumamos pensar na providência, na ação de Deus, só com coisas boas. Mas não é isso que acontece, não é isso que a Bíblia mostra para nós. Deus já havia predito que Paulo seria preso. Então, o fato de ele não ter conseguido fazer o voto, terminar o voto, fazia parte dos planos de Deus. Fazia parte da providência de Deus. Meus irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Tudo que acontece conosco está nas mãos do Senhor. Paulo fez um plano junto de Tiago. Parecia que o plano seria um bom plano e daria certo, mas Deus não permitiu que aquele plano se concretizasse. Tudo que nós fazemos está nas mãos de Deus. Nós também fazemos planos. Você pode pensar em planos que você fez, talvez para o seu ano, estamos chegando no meio do ano, e pode ser que lá no começo você tenha feito planos. Planos que você fez há tempos atrás para os anos seguintes. Mas o que define o caminho, o rumo da nossa vida, não são os planos que nós fazemos. É a vontade de Deus. São os propósitos do Senhor. E por vezes, o que vai acontecer conosco não é o que nós esperamos. Não é o que nós imaginávamos. Podemos fazer os melhores planos, mas quem governa é Deus, não somos nós. E o que define a nossa vida é o Senhor, não somos nós. Irmãos, a ação de Deus nas nossas vidas, ela está acontecendo em todo o tempo. Não só quando coisas boas acontecem. Não só quando coisas agradáveis acontecem. Geralmente a gente não entende quando Deus faz isso. Quando Deus permite que você passe por um momento difícil. Quando Deus te leva a um tempo de dor. Geralmente nós não entendemos. Nós nos questionamos, nós perguntamos por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas, irmãos, em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um plano. E se Deus permite que determinada coisa aconteça na tua vida, está de acordo com os propósitos do Senhor. Está de acordo com a vontade soberana de Deus. Nós costumamos pensar que Deus faz coisas boas e quando coisas ruins acontecem, não é Deus que está fazendo. O que nós dizemos quando algo ruim acontece? Você bateu com o carro, você se atrasou para algum lugar, você não conseguiu fazer o que você esperava. Nós dizemos o quê? O diabo está furioso. Não é Deus que está fazendo isso, é o diabo que está agindo. Mas o que a Bíblia mostra para nós? Deus já havia predito. Paulo, você vai ser preso lá. E isso já estava de acordo com os propósitos do Senhor. Nem sempre as coisas desagradáveis que acontecem é obra do diabo. Deus está agindo em todo tempo. Deus está agindo até mesmo, meus irmãos, nas suas perdas, nas suas lutas. Quando Ele permite dores, quando Ele permite frustrações, Deus está operando. A mão de Deus é real nesses momentos. Então confie sempre no Senhor.
Nunca deixe de acreditar, de confiar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Nós lemos isso aqui no começo do culto, talvez você não tenha reparado. O Salmo 33, no versículo 4, vai dizer exatamente isso. Nós podemos confiar no Senhor. Ele é um Deus confiável. Veja, Paulo fez os seus planos. Ele tentou evitar a oposição dos judeus, mas Deus não permitiu. Isso não estava de acordo com os planos de Deus. E nós vemos que a providência divina, a ação divina é infalível. E o que fazer então? Quando Deus não faz o que a gente queria que Ele fizesse? Quando Deus não nos guia pelos caminhos que a gente gostaria que Ele guiasse? O que fazer? Lutar contra a vontade de Deus? Se opor à vontade do Senhor? Não, meus irmãos, mas se render a ela, sabendo que a sabedoria do Senhor é infinitamente maior do que a nossa. O saber de Deus é muito maior do que os nossos. Isso é o que Paulo fez. Ao ir até Jerusalém, eu estou disposto a morrer, não só a ser preso, mas até a morrer por amor de Cristo. Ele diz isso lá no versículo 13 do capítulo que a gente leu. Estamos dispostos a viver a vontade de Deus, seja ela qual for para nós. Estamos dispostos a seguir os caminhos do Senhor. Precisamos sondar o nosso coração. E existe um grande perigo que nos impede de confiar em Deus. E esse perigo está dentro de nós, é o pecado. O pecado que nos assola, e foi o pecado que alcançou aquele grupo de judeus. Veja, antes de terminar os 7 dias, alguém vê Paulo ali, judeus da Ásia, o texto vai dizer, provavelmente de Éfeso, que já conheciam Paulo, já sabiam quem ele era e já tinham tido atritos com ele. Esses atritos entre Paulo e os judeus não começam aqui. Nós vamos ver isso lá em Atos 13, 45, Atos 14, versículo 2. Agora, aqueles judeus que tinham visto Paulo, que conheciam Paulo, estão em Jerusalém e criam um tumulto, criam uma confusão contra Paulo, fazendo críticas a ele. O problema é que essas críticas estavam entrando na igreja. Você lembra da semana passada? Tiago diz, existem judeus que estão se convertendo a Cristo e eles estão ouvindo esses boatos. Eram cristãos da igreja, eram pessoas convertidas, deixando com que aquelas vozes do mundo entrassem nos seus corações e despertassem os pecados nos seus corações. Irmãos, isso acontece o tempo todo. Muitas vozes vão falar no seu ouvido. Você vai escutar vozes o tempo inteiro tentando te desviar dos propósitos de Deus, tentando te impedir de confiar no Senhor. Vozes que despertam o pecado da rebeldia, o pecado da independência, do orgulho. Precisamos estar atentos a elas. Precisamos perceber que essas vozes não vêm do Senhor. Precisamos estar preparados para não ceder, porque se cedemos, nos afastamos de Cristo. E é difícil não ceder, porque essas vozes falam as nossas paixões, aos nossos sentimentos, aquilo que nós desejamos, falam as nossas inclinações pecaminosas e começam a nos colocar, conforme nós damos ouvidos a elas, em uma rota de pecados. Uma rota que é difícil de sair. Esses cristãos entraram na rota do pecado do criticismo, da maledicência, começaram a falar mal de Paulo, e aquilo foi tomando aquele grupo, e aquilo foi se tornando tão grande, que as mentiras que contavam inicialmente começaram a parecer verdades para eles. E eles então estavam incitados contra Paulo, querendo, prontos a agredi-lo. E veja, o pecado, ele nunca chega com uma roupagem de pecado. Ele pode chegar com uma roupagem diferente, uma roupa bonita para você. Isso foi o que aconteceu com esse povo. No versículo 28, a gente lê como que eles falaram com a multidão. Eles gritaram, depois de terem agarrado Paulo: homens de Israel, ajudem-nos. Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina a todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana esse santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Você vê como que isso tem aparência de algo correto? Ajudem-nos. Esse homem é um homem mau. Nós estamos correndo perigo. Nós estamos sendo vítimas e as coisas que são importantes para nós estão em risco. A nossa lei, o nosso templo, o nosso povo. Ajude-nos. Mas o que estava por trás
dessa aparência de justiça, o orgulho daqueles homens, o apego às tradições, o apego nacionalista ao seu povo, à sua nação. Estava por trás o ódio contra Paulo e a disposição de violência contra Paulo. Nem sempre, irmãos, o pecado vai aparecer feio aos nossos olhos. Às vezes ele aparece com uma roupagem bela, parecendo bom para você, com justificativas. E nós somos bons em dar justificativas, não é verdade? Quando nós já queremos fazer uma coisa, nós começamos a criar motivos para fazer aquilo. Quando nós queremos nos distanciar de Cristo, nós criamos motivos. Nós buscamos outras razões para fazer aquilo que nós sabemos que não deveríamos fazer, mas que nós queremos. Para pensar aquilo que nós sabemos que não deveríamos pensar, mas pensamos. Para guardar sentimentos que sabemos que não deveríamos guardar, mas guardamos. Nós damos justificativas, criamos motivos. Foi isso que eles fizeram aqui. Criaram um motivo. Paulo está trazendo gentios para dentro do templo. Isso tinha acontecido, irmãos? Não. Em nenhum momento Paulo faz isso. E o texto vai dizer de onde que eles tiraram isso. No versículo 29, diz que antes eles tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, que era um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo havia levado Trófimo para dentro do templo. Concluíram. Ele está com um gentio aí, andando pela cidade, ele deve ter trazido esse homem para dentro do templo. Ou seja, inventaram uma história, criaram um motivo. Por quê? Porque o coração deles já estava inclinado para o pecado, já estava tomado pelo ódio. O coração daqueles homens já estava buscando a violência. E é isso que o pecado faz. O pecado, ele te faz estar inclinado para o mal e faz você buscar motivos, dar desculpas e ver aquilo que não existe. Achar que algo justifica seus atos quando não justifica. Achar que algo te faz dever agir de determinada maneira quando não faz. Nós buscamos desculpas para nos entregar às práticas imorais, para não perdoar os nossos irmãos, para não servir na casa do Senhor. Buscamos desculpas o tempo todo. Precisamos, irmãos, sondar os nossos corações. Os judeus inventaram um motivo para atacar Paulo. Inventaram um motivo para dar vazão à violência deles, ao ódio que eles tinham. E qual foi a consequência disso? O que isso gerou no nosso texto? Nós vemos aí no versículo 30. O que isso gera? Toda a cidade se agitou com essas acusações graves. E houve um grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Vai dizer aqui, em seguida, que esses homens estavam a ponto de matar Paulo. E lá, mais à frente, no versículo seguinte, no 32, vai dizer que em tudo isso eles estavam espancando Paulo. Olha como que o ódio daqueles homens, uma acusação, fez com que um grande tumulto acontecesse na cidade. Como que aquilo cresceu, como que aquilo avançou. O pecado, irmãos, quando entra no nosso coração, pode começar como algo pequeno, mas avança, cresce e cria destruição, cria caos. O pecado que estava presente aqui era o pecado das críticas, da maledicência. Sabe quando você tem aquele mau hábito de sempre procurar um defeito no irmão para falar mal dele, para criticar, e você está sempre olhando para as pessoas, buscando alguma coisa negativa para fazer uma crítica. Você se senta para jantar com a sua família e está ali falando mal de pessoas, você encontra com o vizinho e fala mal de alguém, depois você encontra com alguém e fala mal do vizinho. Isso destrói a alma. Isso gera divisão, e quando isso chega na igreja, gera conflito, gera divisões, gera tumultos. Isso vem de Deus, irmãos? Isso não vem do Senhor. O próprio Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14 que Deus é um Deus de paz e não de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Ainda em 1 Coríntios 11, 19, Paulo fala algo interessante. Ele diz assim: eu vejo que é necessário que existam divisões entre vocês, mas para que a gente saiba quem são os aprovados e quem não são. Ou seja, é necessário que hajam divisões na igreja, mas essas divisões não devem vir de nós. Isso não deve estar nos nossos corações, porque isso mostra quem é aprovado por Deus e quem não é. Quando nós
alimentamos um criticismo, ofensas, visões negativas de quem está do nosso lado, isso fala muito mais do nosso coração do que da pessoa a quem nós estamos criticando. Precisamos ir até o Senhor e pedir para que Deus tire esse sentimento de crítica, de ódio do nosso coração, para que Ele purifique o nosso coração verdadeiramente. Essas acusações contra Paulo levaram toda a cidade a um tumulto, a uma violência generalizada. É isso que o ódio acaba fazendo, é isso que o pecado pode fazer. E talvez, olhando para esse episódio aqui, para essa narrativa, você lembre de outro episódio, que aparece também no livro de Atos. Uma outra pessoa que passou por isso, que Paulo estava passando aqui. E curiosamente, Paulo estava presente nessa situação. Você lembra? Quem passou por isso? Estevão. Estevão. Lá no capítulo 6, capítulo 7 de Atos, o que acontece? Um dos diáconos da igreja é acusado. Ele é acusado de quê? De falar contra a lei e contra o templo. A mesma acusação que fazem a Paulo agora. E o que eles fazem com Estevão? Arrancam Estevão do templo, arrancam Estevão da cidade e começam a agredir Estevão, querendo matá-lo. Exatamente o que acontece com Paulo agora. E lá no final do capítulo 7, nós vamos ver que aqueles homens que começaram a agredir Estevão precisaram tirar a parte de cima das suas roupas, que atrapalhava os movimentos, e deixaram as suas roupas com quem? Com Paulo, aos pés de Paulo, que aprovava tudo aquilo que estava acontecendo. O tempo passa, anos se passaram, mais de 15 anos se passam daquele episódio até esse que nós estamos lendo hoje. E como nós vemos Paulo aqui? Num lugar muito diferente, não é verdade? Não mais entre os judeus, promovendo o ódio e a agressão a alguém, a um cristão, mas agora ele sendo agredido, ele como cristão, sofrendo a ameaça, sofrendo a oposição daquelas pessoas que alimentavam o ódio nos seus corações. Agora Paulo está na mesma posição que Estevão esteve, de ser acusado, arrastado e agredido para a morte. E a gente pergunta, o que aconteceu com aquele jovem lá, fariseu, que guardou as roupas dos agressores de Estevão e que estava ali apoiando aquilo, cheio de ódio no coração? O que aconteceu com ele? Você lembra do texto? Cristo o encontrou. Cristo o encontrou no caminho de Damasco. Quando ele estava indo prender cristãos e matar cristãos, Cristo interveio, Cristo entrou no caminho. Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo. E meus irmãos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, tudo muda. O nosso coração é transformado, a nossa vida é transformada. Nós não agimos mais como o mundo age. Nós não seguimos os caminhos que o mundo segue. Nós vivemos para Cristo. A nossa vida é diferente. Paulo se tornou, como ele mesmo diz em outro lugar, uma nova criatura. Paulo se tornou totalmente diferente. Agora, ele que era violento com os irmãos, com os cristãos, se colocava como um cristão sofrendo a violência dos demais. O Evangelho tem poder para transformar vidas. O Evangelho tem poder para mudar qualquer coisa em nós. Desde aqueles pecados mais arraigados, mais presos em nós, o Evangelho tem poder para nos libertar. Assim como Cristo libertou Paulo do ódio que ele carregava, Cristo pode nos libertar de qualquer mal, de qualquer pecado. Nós estamos nas mãos de Deus. Agora Paulo estava disposto a morrer por Cristo. Paulo estava disposto a entregar a vida dele. Ele podia não ir para Jerusalém, ele sabia o que ia acontecer lá. Mas ele estava disposto a entregar a vida por Cristo. E essa foi, no contexto de Paulo, a grande evidência da sua salvação. Qual é a evidência, irmãos? Em nós, de que somos salvos. A evidência de que estamos em Cristo. A evidência não é que a nossa vida agora passa a ser uma vida cheia de bênçãos e que tudo vai dar certo para nós e que as coisas vão sair totalmente como nós imaginamos e esperamos. Não, a evidência não são as bênçãos, mas a disposição de se entregar amorosamente e sacrificialmente por Cristo, pelo nosso Senhor. A disposição de se doar por completo para Ele.
A evidência não é que agora nós seremos sempre felizes, mas agora, nos momentos em que tivermos que passar por dor e por tristeza, nós permanecemos fiéis. E podemos ir até a presença do Senhor e estamos dispostos a sofrer por dores e tristezas, sofrer dores e tristezas por amor a Cristo. A evidência não é que agora nós vamos ganhar muito dinheiro, mas agora nós temos uma disposição sacrificial de usar parte do dinheiro que Deus nos dá para abençoar os nossos irmãos, para abençoar a obra. Não é que agora vamos ter uma carreira excelente, vamos ter todas as portas abertas e promoções, mas agora, no nosso ambiente de trabalho, nós seremos fiéis. Nós faremos o sacrifício de não seguir o pecado, de não se envolver em corrupções, de não dar ouvidos às conversas imorais. Tudo muda em nós. O nosso coração é transformado quando estamos em Cristo. Nós começamos a desejar viver para Ele e nos entregar por Ele. E entenda, irmãos, quando nós lemos isso sobre Paulo, nós não estamos falando aqui de um homem que tinha uma coragem sobre-humana. Nós não temos aqui que admirar Paulo e falar, nossa, quanta coragem que esse homem tinha. Gostaria de ter a coragem que ele tem. Não. A ênfase não é a coragem de Paulo, mas é o quanto que Paulo considerava Cristo precioso para ele. Paulo não se tornou uma pessoa corajosa meramente. Ele começou a se tornar alguém que tinha a Cristo como seu maior tesouro. E foi isso que nós cantamos aqui. Cristo é tudo o que eu tenho. Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo é o nosso maior tesouro. E Paulo começou a entender isso. Cristo se tornou tão valioso para ele que ele abriu mão da sua própria vida. Ele abriu mão do seu conforto, ele abriu mão da sua liberdade. Ele sabia que seria preso. E ele se entregou por Cristo. Por esse que era e que se tornou para ele aquilo que ele tinha de mais precioso. E para nós? E para você? Qual é o lugar de Cristo na sua vida? Cristo é o que você tem de mais precioso? Cristo é mais precioso para você do que a sua liberdade, como foi para Paulo? Cristo é mais precioso para você do que o seu conforto, do que os seus prazeres, do que os seus planos e sonhos para o futuro? Cristo é mais precioso para você do que a sua própria vida? Quando nós de fato encontramos a Cristo, Ele se torna tudo para nós. Cristo é tudo o que nós temos e todo o resto se torna de menor valor. Paulo falou isso no capítulo anterior. Dá uma olhada lá no capítulo 20, no versículo 24. O que Paulo diz? Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Qual missão Jesus confiou a ele? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A minha vida não tem valor algum para mim. O que vale a pena para mim? Viver para Cristo. Cumprir a missão que Cristo me confiou. Doar a minha vida por Ele. Isso é o que vale a pena. Então, se eu tiver a oportunidade de preservar a minha vida às custas da minha missão e às custas de glorificar a Cristo, eu não vou fazer isso. Então Paulo vai para Jerusalém com essa certeza, sabendo que Deus não promete para nós uma boa vida, como nós a entendemos aqui nesse mundo. Deus não promete para nós uma vida tranquila e de bonanças. Veja, Paulo não teve isso. Estevão não teve isso. Mas com Cristo, isso deixa de ser o mais importante para nós. O conforto, o sucesso, o crescimento financeiro, profissional, isso deixa de ser o mais importante para nós. Cristo se torna o mais importante para nós. Irmãos, é só pelo poder do Evangelho que nós alcançamos isso. É só o poder do Evangelho que pode fazer isso no nosso coração, que pode nos levar a nos entregar completamente por Cristo. Como Estevão fez, como Paulo fez. Nós vemos aqui na história de Paulo agora uma diferença em relação à história de Estevão. Talvez você tenha percebido isso. Porque Estevão, ao ser espancado pelos homens ali de Jerusalém, ele vai até a morte. Era o que Deus tinha para ele naquele momento. Paulo não. Ainda não era o propósito de Deus para Paulo que ele chegasse na morte, que a morte o alcançasse. Paulo ainda não morre aqui. E por isso Deus envia um livramento.
E Deus envia o livramento de uma forma que fica claro que foi Deus que enviou, porque, mais uma vez, na última hora, o livramento chega. Olha o que o texto diz, no versículo 31 e 32, do capítulo 21. Quando procuravam matar Paulo, a ideia aqui é quando estavam a ponto de matar Paulo. Já estavam quase matando Paulo. Chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou os seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, eles pararam de espancar Paulo. Eles pararam de espancar Paulo. Mais uma vez, nós percebemos, irmãos, o que falamos anteriormente. A nossa vida está nas mãos de Deus. Acontecerá conosco aquilo que Deus quer que aconteça conosco. Não era o momento que Deus tinha para Paulo, para que Paulo morresse. Então Deus manda o livramento. E note, Paulo estava ali no meio da multidão, cercado de um número incontável de pessoas. Todos agredindo Paulo, batendo em Paulo. Paulo quase morrendo. Não tinha saída, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Mas então Deus envia o livramento. O comandante da guarda, que ficava próximo ao templo, aparece ali no momento exato para livrar Paulo. Não aconteceu com Estevão, mas com Paulo foi esse o propósito. Os planos de Deus se cumpriram. E você pode ter essa certeza, irmão, que quando Deus tem um plano, e Deus tem um plano na sua vida, não importam as circunstâncias. Esse plano vai se cumprir. Esse propósito vai se cumprir. Aquilo que Deus tem para você vai se realizar. Seja isso o que for. Para Estevão foi a morte, para Paulo foi o livramento. Nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas nós sabemos que Ele fará. Ele vai realizar, Ele vai cumprir. O que quer que seja. Se Deus quiser que nós tenhamos uma vida de bonanças, Ele o fará. Se não quiser, Ele o fará também. Se Deus quiser que aquele seu parente se converta e o conheça, Ele o fará. Por mais distante que aquela pessoa esteja dele, por mais perdida que ela esteja, Deus fará. Se não quiser, não o fará. Se Deus quiser que o seu casamento seja mudado, Ele o fará. Se Deus quiser que você alcance uma nova porta de emprego, Ele o fará. O que Deus tiver para você, Ele vai realizar. Os planos de Deus sempre se cumprem. Os planos de Deus sempre se realizam. Nós vemos aqui que acontece com Paulo aquilo que tinha sido profetizado. E nós vimos isso na semana passada. Os versículos seguintes vão dizer: então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Você lembra onde que isso foi falado? Semana passada falamos disso. O profeta Ágabo se amarrou com 2 correntes e falou: Paulo, isso é o que vai acontecer com você. E agora acontece, exatamente como Deus tinha predito, como Deus falou que aconteceria. Então, ele prendeu com essas 2 correntes e em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e não conseguindo descobrir a verdade no meio do tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Essa aqui era a fortaleza Antônia, que ficava próxima ao templo e estava ali justamente para manter a paz naquela região. Então aquele comandante chega e leva Paulo para a fortaleza, tira Paulo do meio da multidão onde a vida dele estava correndo risco. Acontece exatamente como tinha sido profetizado e Paulo é livrado, libertado daquela multidão. Deus está agindo o tempo todo. Isso mostra para nós isso, irmãos. Deus cuida dos seus servos. Deus cuida de nós, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não entendemos, mesmo no meio do sofrimento. Deus está cuidando de nós. Paulo estava ali sendo espancado pelo povo, mas Deus estava vendo. E Deus estava provendo o livramento para Paulo. Quando nós passamos por dor, por sofrimento, por dificuldade, Deus nos vê. E Deus cuida de nós. O cuidado dele permanece constante sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Em nenhum segundo o cuidado de Deus sai de sobre nós. O povo então percebe que Paulo vai ser tirado deles. Eles queriam matar Paulo, e Paulo agora está sendo retirado deles. O que acontece? Uma última explosão de ódio toma aquela multidão. Olha o versículo 35, vai dizer assim: quando Paulo chega às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram que levantá-lo nos ombros para protegê-lo.
e a multidão foi atrás gritando: matem-no, matem-no. E aqui talvez você veja uma semelhança com outra cena que também já aconteceu nessa altura do Novo Testamento. Com quem se parece essa cena? Com Cristo, com Jesus. O próprio Lucas, que escreveu Atos, ele escreve isso lá em Lucas 23, versículo 18. Quando a multidão é apresentada a Barrabás, o que a multidão diz sobre Jesus? Fora com esse, matem-o, matem-o. Agora acontece o mesmo. Lucas, que escreveu lá atrás sobre Cristo, escreve agora sobre Paulo. E parece que de propósito, Lucas faz esses paralelos. Ele vai narrando mais ou menos do mesmo jeito. Como aconteceu com Jesus, ele vai narrando, buscando exatamente os mesmos detalhes para mostrar, olha, o que Paulo está vivendo é muito semelhante àquilo que Jesus viveu. Nós vemos aqui um homem que foi avisado para não ir a Jerusalém, mas vai decidido a Jerusalém mesmo assim. Um homem que ao chegar a Jerusalém, em Jerusalém, é rejeitado pelos judeus, é caluniado pelos judeus, e então é capturado, é preso, é agredido, é entregue para as autoridades romanas, questionado pelas autoridades romanas, declara sua inocência e pode testemunhar diante das autoridades de Roma. Estamos falando de quem? Aqui estamos falando de Paulo. Mas isso tudo se refere a Cristo. Cristo viveu tudo isso que Paulo estava vivendo aqui. E nós vemos, irmãos, que Paulo, nesse momento, estava seguindo os passos do seu mestre. Estava seguindo os passos do seu Senhor. E existe uma característica nos discípulos de Cristo, que é se tornarem parecidos com Ele. Quando nós andamos com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Cristo. Nós seguimos os passos de Cristo. Nós fazemos o que Ele fez e vivemos como Ele viveu. Queremos viver como Ele viveu, ainda que sejamos limitados pela fraqueza da nossa carne e pelo nosso pecado. Nós queremos seguir os seus passos. Queremos andar nos seus caminhos. Era isso que Paulo estava fazendo aqui. Hoje nós lemos sobre Paulo, mas Lucas escreveu isso sobre aquele que um dia Paulo perseguiu, que um dia Paulo se opôs, aquele que um dia encontrou Paulo no caminho de Damasco e falou para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aquele que falou para Ananias: Ananias, vai lá orar por Paulo, ele está cego, ele se encontrou comigo. E Paulo, quando fala com Ananias, ele diz: ele é um vaso escolhido, um instrumento escolhido por mim para levar o meu evangelho aos gentios. E então Jesus diz para Ananias: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aqui, Paulo está sofrendo pelo nome de Jesus. Paulo está sofrendo por Cristo. Irmãos, nós somos chamados a seguir os passos do nosso Senhor. Nós somos chamados a seguir a Cristo. E você se pergunta, então nós temos que morrer também, como aconteceu aqui, nós temos que ser espancados? Não, não é isso. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas nós somos chamados a fazer a vontade de Cristo e a avançar em santificação, a avançar no discipulado, para que Cristo seja formado em nós, para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Cristo, um dia, colocou a vida dele nas mãos do Pai. Cristo um dia orou, e Lucas relata isso, lá em Lucas 22, 42, no Getsêmani, sabendo o que viria, sabendo que ele seria preso, ele ora: Pai, se possível, se queres, passa de mim esse cálice, mas, todavia, que a sua vontade seja feita, e não a minha. Cristo coloca a sua vida nas mãos do Pai. E Deus tinha a cruz para ele naquele momento. Cristo, então, leva os nossos pecados na cruz. E Ele nos chama, e Ele te chama a hoje levar a sua cruz. Negar a si mesmo para segui-lo. Cristo te chama a seguir os passos dele, a andar como Ele andou. Negar a si mesmo. Você sabe o que você deve negar. Levar a sua cruz, andar em sacrifício, fazer sacrifícios pelo reino. Você sabe o que você deve sacrificar. O que você deve abandonar por amor a Cristo? A que você deve estar disposto por amor a Cristo? Cristo te chama a isso hoje. Cristo te chama a caminhar com Ele
a andar nos seus caminhos. Veja, Cristo é aquele que se entregou e Ele nos chama a nos entregar também. Voltamos à pergunta lá do início. Até onde você está disposto a viver para Cristo? Até onde você está disposto a ir por amor a Cristo? Será que é até mexer no seu conforto? Não, eu sigo a Cristo enquanto for confortável. Isso aqui já é difícil demais, já é trabalhoso demais, é melhor não. Isso aqui eu deixo para lá. Será que é até mexer nos seus prazeres? Não, isso aqui eu gosto muito, isso aqui eu não abro mão. Eu sigo Cristo até aqui, daqui para lá não. Será que é até mexer no seu bolso? Não, eu sigo Cristo até aqui, mas abençoar os meus irmãos, ofertar na casa do Senhor, aqui não. Será que é até mexer no teu orgulho ou no teu ego, quando Deus te manda perdoar e você diz, não, eu sigo Cristo até aqui, mas perdoar essa pessoa que fez isso comigo? Não, aqui eu não vou seguir Cristo. Será que nós seguimos a Cristo de forma parcial? E eu te pergunto novamente, até onde você está disposto a ir por amor a Cristo? Até onde você está disposto a fazer sacrifícios por Cristo? A obedecer a Cristo? A servir a Cristo? Será que o servimos de forma parcial ou de forma completa? Irmãos, Cristo é o servo sofredor. E a imagem de Cristo está sendo formada naqueles que creem. Se você é um crente em Cristo Jesus, a imagem de Cristo precisa ser formada em você. Nós não somos chamados a agir com base no nosso orgulho, nos nossos desejos. Somos chamados a nos sujeitar a Cristo e agir de acordo com a vontade dele. Nós vemos Paulo sendo preso aqui. E daqui por diante, nós não veremos mais Paulo liberto. Estamos no capítulo 21. Vamos até o capítulo 28 de Atos. Paulo vai continuar preso durante todo esse tempo. E não só preso, ele vai passar por muitas dificuldades. E nós vamos ver nas próximas semanas quais são essas dificuldades e como que Paulo conseguiu lidar com elas. E Paulo poderia se questionar, por quê? Por que isso aconteceu com ele? Lembra quando ele chega em Jerusalém? Como ele se alegra dizendo o quanto que Deus estava fazendo por meio do ministério dele? O quanto que Deus estava levando gentios a se converterem? Quantas igrejas estavam sendo abertas? Por que então Paulo ser preso? Nós poderíamos nos questionar. Se Paulo fizesse mais 3 daquelas viagens missionárias, quantas outras igrejas não poderiam ser abertas? Por que Deus tinha aquilo para Paulo? Por que Paulo poderia se questionar? Richard Wurmbrand poderia se questionar por que ser preso, torturado, se eu só estou pregando o evangelho aqui na Romênia? Por quê? Eu e você poderíamos nos questionar por quê Deus permitiu essa doença, por que Deus permitiu essa perda, por que Deus permitiu essa dificuldade, por quê? E, irmãos, nós não sabemos os caminhos, ou o caminho pelo qual o Senhor nos leva. E não precisamos entender os caminhos pelos quais o Senhor nos leva. Nós precisamos entender que o nosso Senhor é fiel, que Ele é sábio, Ele é poderoso e Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele tem o direito sobre nós. Ainda que nós não entendamos por onde Deus está nos levando, nós confiamos nele, sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele nos guarda. E assim nós buscamos guardar os nossos corações do pecado, da incredulidade, e buscamos guardar em nossos corações a disposição de viver para Cristo, a disposição de caminhar com Cristo. E note, isso é sucesso na vida cristã. Sucesso na vida cristã não é uma boa vida, não é uma vida cheia de prazeres e de bonanças. Sucesso na vida cristã é permanecer fiel a todo custo, independente do que acontecer, custe o que custar, permanecer nos caminhos de Cristo, permanecer caminhando com Cristo. Isso é sucesso para aquele que crê. Isso é sucesso de acordo com a palavra de Deus. Se Deus tiver preparado para mim algo que eu espero, amém. E se não tiver, amém também. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre tudo. E eu continuo confiando nele, seguindo a Ele, porque eu pertenço a Ele. Essa é a disposição que estava no coração de Paulo. Essa é a disposição que deve estar no coração de cada um de nós.
Se você é um crente em Cristo Jesus, já tem seguido a Cristo, reflita, como tem sido a sua entrega a Ele? Como você tem se doado? Como você tem se entregado? Está fazendo isso de forma parcial ou de forma completa? Deus te chama, meu irmão, a uma disposição diferente. Deus te chama a uma entrega total, a fazer sacrifícios por Cristo, por amor a Deus, a se dedicar a Ele. E para quem é crente e quem não é, para todos aqui presentes hoje, eu digo, lembre-se que o Senhor, que Cristo, é Senhor das nossas vidas. Lembre-se de quem é o Senhor. Ele é dono de tudo. A nossa vida não tem valor se não for vivida para Ele. A sua vida não tem valor se não for vivida para Cristo. Você está desperdiçando a sua vida. Você está vivendo uma vida de insucesso se não viver para Cristo, se não viver com Cristo. Por isso eu digo, viva para Ele, aproxime-se dEle, caminhe com Cristo. Isso é o que realmente vale a pena para nós. Siga os passos de Cristo, para a vida ou para a morte, para a bonança ou para a dor. Siga os passos de Cristo. Permaneça disposto. A nossa vida só tem valor se for vivida com o Senhor. Amém, irmãos? Te convido a fechar seus olhos. Vamos orar a esse respeito. Coloque diante de Deus aquilo que você sabe que precisa entregar a Ele, aquilo que você sabe que precisa se doar mais, aquilo em que você sabe que precisa se dedicar mais, se sacrificar mais. Entregue isso a Cristo. Vamos orar a esse respeito. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra mais uma vez. E agradecemos porque o Senhor nos instrui e nos exorta a doarmos tudo por Ti, a vivermos para Ti. Obrigado, Deus, porque pelo exemplo de Paulo nós podemos meditar que a nossa vida em nada deve ser preciosa para nós mesmos, se não for vivida para o Senhor, se não cumprir o propósito que o Senhor tem em nós. Por isso nós pedimos a Deus que o Senhor trabalhe nos nossos corações e coloque no coração de cada um presente aqui nessa noite a disposição de caminhar contigo, não caminhar de longe, mas de se doar, de se entregar verdadeiramente, de estar, ó Deus, dia após dia diante do Senhor, andando em seus caminhos, crescendo em santidade, sendo transformados a cada dia, abandonando pecados, se comprometendo mais e mais contigo, em todas as áreas da vida, se comprometendo cada vez mais contigo. Alcança-nos, Senhor, e transforma-nos, tire de nós a acomodação, tire de nós a preguiça, tire de nós a inclinação, a maledicência, como vimos aqui nos judeus, ao orgulho, à violência, à dificuldade de perdoar, e nos faça andar com Cristo. Andar como Cristo andou, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Ti. Assim nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.